Onde está a sua força? Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o momento que temos de devocional, o momento de ouvir e agir. Ouvir a palavra de Deus e ver como podemos colocar o que ouvimos, o que aprendemos em prática. E eu quero convidar você a ler o texto da palavra de Deus que está em Juízes. Juízes capítulo 6. Antes de ler o texto, nós temos que entender o que estava acontecendo aqui. Em Juízes capítulo 6, vai começar a história de um homem chamado Gideão. Esse homem ele não era um guerreiro. Nós conhecemos a história de Gideão, né? Não é muito comentado, mas Gideão ele não era um guerreiro. E na época estava uma guerra muito grande contra Israel, principalmente os midianitas. Eles estavam atacando constantemente Israel e tomando o alimento, tirando o que eles tinham, bois, o gado de forma geral, e também o alimento. Então eles acabavam não tendo o que comer e sempre sendo saqueados, e aí isso enfraqueceu muito a cidade. O texto diz no verso 6 que por conta disso, desses ataques constantes, eles ficaram fracos, e não só fracos fisicamente por conta da alimentação, mas fracos no sentido mesmo de não ter condições de revidar, de atacar, de se defender. Então eles se enfraqueceram como povo para poder se defender. E aí diz o verso 6, Juízes 6:6, que eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus, pedindo para que houvesse livramento, e o Senhor ouviu. Mas antes de Deus ouvir, de Deus levantar um livramento, na verdade, antes de Deus levantar o livramento, ele levanta um profeta. E aí nós estamos agora no verso 8, no verso 7, né? Verso 7 até o verso 10. Eles clamam ao Senhor, e aí Deus envia um profeta. E esse profeta começa a falar para o povo o porquê que eles estavam passando por essa dificuldade. E aí o profeta diz: olha, eu tirei vocês da terra do Egito. Deus falando por meio deste profeta. Eu tirei vocês da terra do Egito, eu tirei vocês da escravidão, mas vocês pecaram. Vocês fizeram o que era mal, vocês pecaram. E aí Deus dá esse alerta para o povo. E já no verso 11, olha só, do verso 7 ao verso 10, Deus levanta o profeta para mostrar o porquê que estava acontecendo isso com o povo. No verso 11, o anjo do Senhor vai até aonde estava Gideão, que ele estava em um lugar de malhar uvas, e ele estava escondendo o trigo para poder ter o que comer, para poder ter o que dar para sua família. Então ele estava ali escondendo o trigo, ele estava malhando o trigo no lugar onde era um lugar de prensa de uva, onde malhava a uva, onde pisava ali sobre as uvas, e ele estava ali escondendo o trigo. E ali diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala com ele: olha, homem valoroso, você vai livrar a Israel e tal. E aí Gideão, ele questiona, ele faz uma pergunta ao Senhor, é o verso 13. Olha só o que diz o verso 13, agora as palavras de Gideão. Diz assim: Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha só, Deus chegou até ele e disse: homem valoroso,
o Senhor é com você e tal. E ele questiona isso. Ele fala, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? O Senhor nos desamparou. O Senhor não fez subir do Egito. O Senhor nos livrou do Egito. Por que agora acontece isso com a gente? Interessante que essa pergunta de Gideão é justamente a orientação, o puxão de orelha que o profeta fez lá no verso 8, lembra? Que eu falei aqui no verso 7 ao verso 10. No verso 8 é exatamente o puxão de orelha que o profeta deu para o povo. É agora a questão de Gideão. Senhor, por que o Senhor nos desamparou? O Senhor fez a gente subir do Egito, fez o nosso povo, livrou o nosso povo da escravidão, e agora a gente está aqui. Por quê? O Senhor não é conosco? Por que tudo isso está acontecendo? É aquela velha história da teodiceia. Eu já falei aqui sobre esse assunto. Você pode procurar aí nas mensagens, que você vai ver se Deus é bom, por que sofremos? Tem esse texto aí. Tem essa mensagem aí. Se Deus é bom, por que sofremos? É justamente a questão de Gideão. Por que está acontecendo isso com a gente se o Senhor é conosco? Porque é o que o anjo disse. Olha, homem valoroso, o Senhor é com você. Mas, não, peraí. Como assim o Senhor é comigo? Eu estou sofrendo. Eu estou passando por um problema difícil. A nossa nação está agora sendo humilhada por Midian. E como assim o Senhor é conosco? Olha o que está acontecendo aí. Como assim o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, por que a gente está sofrendo? O profeta acabou de falar que eles estavam sofrendo por conta da desobediência, por conta da maldade, por conta de ter se desviado da vontade de Deus. E aí ele questiona a mesma coisa. E aqui eu já aprendo alguma coisa. Eu nem vou falar da Teodiceia, talvez eu não fale, mas eu já aprendo uma coisa aqui, que a gente, às vezes, acaba não ouvindo ou não se atenta ao que está sendo dito na igreja, em uma mensagem como esta, por exemplo, e a gente faz perguntas que já têm resposta. Ele está perguntando uma coisa que o profeta já falou. Ele está questionando uma coisa que o profeta já disse. O Senhor, por que o Senhor diz que é conosco? Olha o que está acontecendo com a gente. O Senhor não livrou a gente lá do Egito? Por que está acontecendo isso com a gente? Se o Senhor é conosco, por que então isso? Mas o Senhor já falou. Eu tirei vocês da terra do Egito, mas vocês desobedeceram. Vocês se voltaram a ídolos, vocês se rebeliaram. Eu estou aqui parafraseando, mas falando nas minhas palavras, mas é o que o profeta disse. Vocês desobedeceram. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo. E as pessoas ouvem, mas parece que não entra na cabeça. Hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. As pessoas reclamam da situação e vem uma palavra como essa de orientação, de puxão de orelha, mas parece que as pessoas não acordam. Não entendem que o que está acontecendo é por conta de alguma situação. E a gente orienta, a gente fala, a gente dá conselho. E as pessoas, parece que não entra na cabeça das pessoas. E houve sempre esse mesmo questionamento. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que Deus ainda bota a culpa em Deus? Que é o que Gideão fez aqui. Se Deus é conosco, o Senhor é conosco. O Senhor está dizendo que é comigo, mas por que isso então? Bem, existem muitas essas questões hoje. As pessoas dizendo se o Senhor é comigo, se o Senhor me ama, por que isso acontece? Bem, enfim. Mas nós já entendemos que alguma coisa precisa ser corrigida. Nós estamos em falta. E aí precisamos colocar nossa vida em ordem. Enfim, nós já vimos isso. Mas aqui,
no verso 14, Gideão ele é orientado, o anjo do Senhor ele fala algo para Gideão. Olha só o que diz o verso 14. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel de Midian, porventura não te enviei eu? Olha só que interessante. Vai nesta tua força. Qual força? Qual era a força de Gideão? Quando a gente vê a história se seguindo, capítulo 7, capítulo 8, a gente vê que Gideão não era um homem de guerra. Ele não era um homem estratégico. Ele era um homem que obedeceu uma ordem de Deus. Mas qual era a força de Gideão? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu como que eu vou fazer? Como que eu vou ir até onde eu tenho que ir? Como que eu vou falar o que eu tenho que falar? Como que eu vou... Ah, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho condições de fazer, de falar, de... E aí o Senhor vem e diz, não, tudo bem, você não tem? Vai na força que você tem. Vai na tua força. Mas eu não sei quase nada, eu sei muito pouco, eu conheço muito pouco. Bom, o que você tem? É isso aí que você tem? Tá jóia, fechou. É isso aí mesmo. Vai na tua força. Vai naquilo que você tem. Faz aquilo que você sabe fazer. Fala o que você sabe falar. Canta da forma que você sabe cantar. Prega da forma que você sabe pregar. Haja da forma que você sabe agir. A gente às vezes fica, como que eu posso dizer, diminuindo, nos rebaixando, achando que não temos capacidade, que não temos condições, mas aqui nós aprendemos uma coisa, que quando nos dispomos a fazer algo, o Senhor ele nos direciona, o Senhor ele nos conduz. Porque, bem da verdade, não é por nós, não é por nossa capacidade, não é porque sabemos muito ou sabemos pouco, mas é porque o Senhor está conosco, é por Ele, é dele, dependemos dele, esperamos dele, dependemos dele, vivemos para ele, somos guiados por ele, falamos porque ele está em nós, ele está conosco. Então, quando pensar em fazer algo e você ficar pensando, olha, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. O Senhor diz aqui, Gideão, você não pode o quê? Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Sou eu que estou te enviando, Gideão. Vai nessa tua força porque porventura não te enviei eu? Quer dizer, não sou eu que estou te enviando, a responsabilidade é dele, é do Senhor. Nós temos que ter temor, nós temos que ter ética, nós temos que fazer as coisas com muito cuidado, com muito respeito, com muito temor a Deus, sabendo que é Ele que nos conduz, que nos capacita, é Ele que nos direciona. Qual é a força que você tem? Eu não sei, eu acho que eu não tenho muita força. A joia é essa, fechou. Dá para trabalhar, dá para fazer. Vai nessa tua força. É o Senhor que está te conduzindo, é o Senhor que está te guiando. Não despreze o que você tem. Não despreze, por mais que você ache que é pouco, não despreze a tua capacidade. Porque somado a tua capacidade com aquilo que Deus pode fazer na tua vida, é suficiente. Então não despreze a tua capacidade. E eu espero que, de alguma forma, o Senhor tenha
falado fortemente ao teu coração, o meu desejo, a minha vontade é que você pense nesse texto olhando para a tua vida em todos os sentidos, não só no sentido espiritual, não só no sentido ministerial, mas como família, como um trabalho que você tem que desenvolver onde você está, ou enfim, na sociedade de forma geral. Mas pense, como eu posso olhar para a minha vida e aplicar isso em minha vida? Que o Senhor fale contigo e que você não fique questionando os porquês da vida, mas saiba que o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te levantar, ainda que você acha que a sua capacidade é pouca, a sua entrega é pouca, mas é com ela que Deus vai fazer um grande projeto. É com essa tua força, é com essa tua capacidade que Deus tem um grande projeto para ser realizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fale fortemente ao teu coração. E eu espero você em nossa próxima reflexão. Deus te abençoe e até a próxima.